Beleza, pessoal? Tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma modificação que a gente vai estar fazendo em um relógio. Como assim, Leonel? Esse relógio aqui, ele é estilo vintage. Vou colocar essas plaquinhas solar para cá. Relógio muito bonito, viu? Aqui ele tem dois tipos de mostrador. Tá, um relógio bem bacana. A bateria dele é interna, tá vendo? Na verdade são duas máquinas, tá, pessoal? E o que acontece, pessoal? O consumo de pilhas é um pouco elevado devido ao tipo da máquina, tá? Ela é uma máquina que ela não é pulsante, ela é contínua. E o detalhe, ele fica instalado em um local alto, tá? Dentro da residência. Ele é um objeto de decoração, né? E ele fica posicionado num lugar estratégico ali, um pouco alto, tal, e dificulta, né? Uma vez ali, cada 6 meses tem que estar trocando a pilha, né? E tem aquele trabalho para tirar, colocar, deixar a hora. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Como ele fica num lugar alto, o que a gente está pensando? Estrategicamente eu colocar uma plaquinha solar aqui, ó. Deixa eu ligar essa outra luz aqui. E outra plaquinha aqui. Tá? Então, uma aqui, outra aqui. Para quê, pessoal? Para carregar uma célula de carga. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu separei aqui uma célula de carga de 3,7 volts por 2 amperes. Tá? Isso daqui vai aguentar por longos períodos, até mesmo se ficar muito tempo sem sol, né? Um dia nublado, chuvoso, ele vai ficar ali, né? E quando voltar o sol, ele vai recarregar, tá? Eu vou colocar 2 células dessa fotovoltaica, tá? Cada uma são células de 6 volts, tá? Por 200 miliamperes, tá? É uma plaquinha relativamente pequena, ela fornece 6 volts, tá joia? Por 200 miliamperes. Eu vou colocar 2 em série. Leonel, mas em série vai dar 12 volts. Pessoal, como vai ficar uso interno, ela não vai chegar ali nos 6 volts real. Vai ficar em 4, 4,5, tá? E mesmo assim, eu vou colocar um circuito regulador de carga, para não passar dos 4 volts, 3,7, que é o nominal dessa célula de carga, tá? Por que, Leonel? A vantagem de você utilizar 2 você vai ter mais tempo de recarga dessas plaquinhas aqui vão gerar, né? E se acaso o sol pegar mais de um lado e de tardezinha pegar do outro, ela ainda vai estar gerando uma certa tensão. Pessoal, aqui eu vou ligar o multímetro. Vou colocar aqui positivo, negativo, tá? Então aqui tá com a luz da bancada, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui na câmera. Olha lá, 4,3 volts. Ó, se eu pôr a mão em cima, 2 volts, tá vendo? Ó, deixando aqui direto a luz da bancada, 4,5, tá? Então, num cenário ideal, tá? Em um cenário ideal, com sol direto, né, nela, ela vai fornecer os 6 volts. Porém, como ela vai ser para uso interno, vai ter um pouco de sombra, então não vai chegar nunca nos 6 volts. Então, eu vou colocar 2 em série, tá? Quer ver, pessoal? Eu vou fazer aqui em tempo real com vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ligar o positivo do multímetro lá na outra placa, tá? O negativo da placa da esquerda eu vou colocar com o positivo da placa da direita, posicionando as duas retinhas aqui. Pessoal, agora as duas em série, tá? Vocês estão vendo aí a ligação, ó. Eu obtive 9 volts e meio, tá? Não chegou nem a 12. E se eu fizer um pouquinho de sombra, ó, já cai, tá vendo?
8,5, 6. Então ficou bacana, né? Não vai ser aquele excesso de carga, né? E 200 miliamperes é tranquilo. Como ele é 2.000 miliamperes, tá? 2 amperes essa célula de carga, o que acontece, pessoal? A gente sempre considera isso também para automotivos, tá? Né? Veículos. A bateria, a capacidade de carga dela é 10% da corrente nominal. Então aqui a gente tem uma célula de 2 amperes, né, 2.000 miliamperes, 200 miliamperes seria o ideal para carregar ela. Tá aqui, ó, especificação dela, painel, placa, célula solar, 6 volts, 200 miliamperes, tá? O que a gente conseguiu no Mercado Livre, um preço bem legal. E essa daqui eu peguei de reserva, né, para fazer um outro projetinho, alguma coisa, já pedi uma a mais para aproveitar aí. E essas duas aqui vão ser instaladas no relógio, tá? Eu vou fazer uma limpeza nele, deixar ele bem bonito. E aí a gente vai colocar, eu até pensei em colocar um LEDinho, mas aí não vamos enfeitar o pavão não, porque o intuito dele é um estilo vintage, né? É o mais retrô possível, então colocar LED, fazer o carnaval aqui já vai perder a essência do projeto. Beleza? Então eu vou instalar a célula de carga aqui, vou fazer as ligações, tá? Eu vou ter que diminuir a tensão da célula, né? Porque aqui é 1,5 volts. Então eu vou ter que diminuir a tensão para 1,5, né? E fazer aqui a fixação delas na parte de cima. O que é a ideia? Eu vou fixar de um lado, né? De modo que elas se encaixem, tá vendo? Então ela vai ter que ser fixada somente de um lado. Se acaso precisar abrir para fazer alguma limpeza, alguma manutenção, não vai obstruir nada. Eu vou fazer a fixação, as ligações aqui eu já volto. Pessoal, aqui eu já colei a dupla face. Tá vendo? Dupla face transparente muito boa, viu? Né, para não fazer furo, não fazer nada de errado. Aqui com uma chavinha bem fininha a gente ergue. E aí a gente vai, né, tirando o filme plástico aqui para poder deixar a cola exposta, para a gente colocar na parte de cima ali do relógio, tá? Ele vai ficar discreto, pessoal, como o relógio fica num lugar alto, então praticamente a gente não vai estar tendo aquela vista das plaquinhas, e mesmo que tivesse a vista, elas são bem discretas e combinam ali com a cor, né, da parte superior do relógio, tá? Que eu já estou terminando na primeira placa, né? Eu tô destacando aqui. Que a gente vai colar aqui, pessoal, desse lado e do lado de cá. Esse daqui vai ser o lado onde vai ficar a bateria e as duas placas. Aqui, pessoal, eu já coloquei uns terminal de encaixe, não sei se vocês já viram, tá? Porque o ferrinho da máquina do relógio, ela não pega solda, é zincado. Então não adianta eu tentar esquentar que não vai pegar solda. Eu encaixei esse daqui, esse conectorzinho, né, o terminal olhal. Vou soldar o fio nele para não derreter, né? Não derreter a máquina, para mim não gerar aquecimento nela. E aí os fiozinhos vão ser soldados nesse terminal. Então não vai ter perigo de forçar nada, estragar nada, tá, pessoal? A gente tem que tomar esse cuidado também para garantir aí que não vai ter nenhuma alteração no funcionamento. Agora eu vou pegar a segunda placa, fazer a mesma coisa aqui, vou tirar. A vantagem dessas fitas dupla face, pessoal, é que eu não vou ter que fazer furo no relógio, né? Se um dia o cliente quiser desmanchar e deixar original de novo, né, ele pode retornar a originalidade. Acredito que ele não vai fazer, porque a praticidade disso daqui, pessoal, principalmente quem usa em área externa, né, alto, né, área, lugar mais alto assim, vai ficar bem bonito. Eu vou fazer aqui com bastante cuidado, pessoal, vou dar uma paradinha para mim poder focar bem aqui na hora de colar, e eu já volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Aí, pessoal, como é que ficou a instalação? Como eu havia comentado, ó, esses motores eles são de giro contínuo. Eu acho muito bonito, viu, pessoal? Esse tipo de motor, né, de máquina, né, para relógio. Pessoal, ficou muito bacana. Confesso que deu trabalho, viu, pessoal? Eu fiz aqui diversas projetos, modelos, ó. Utilizei diodo em série aqui para fazer a queda de tensão. O motor às vezes girava, dava uma enroscada.
que eu fiz, pessoal? Achei num próprio projeto de uma fonte nossa, usando o LM317. Pessoal, quem é inscrito no canal, quem acompanha a gente, sabe que a gente faz o uso do LM317 em fonte de alimentação, né? E o LM317, quando a gente deixa a fonte toda no mínimo, ele dá 1.2 volts na saída, que é o mínimo. Quando a gente pega o pino de ajuste e joga ele diretamente no GND, né? Se a gente pegar aqui, pessoal, o LM317, tá? Vou fazer um rascunho bem rapidinho só para demonstrar, né? O LM317, né? Então ele tem o IN, que é o terceiro pino, o OUT e o ajuste, que é o pino 1. Quando você aterra o pino 1, automaticamente a tensão mínima dele é 1.2, 1,2 volts. Que eu estava dando uma olhada aqui, pessoal, é a mesma tensão de uma pilha recarregável. Aqui, ó, essa pilha recarregável que a gente estava usando antes, né, que estava até dentro do relógio, né? Ó, 1.2 volts. Eu falei, bom, vou fazer um teste, porque estava difícil. Achava um jeito, nem ia ficar bom. Eu queria algo que estabilizasse a tensão do relógio a fim de manter o melhor fornecimento de energia possível, né? E estabilidade também. E aí cheguei nesse projeto aqui, ó. Então eu coloquei as duas placas em série, coloquei um resistor de 12 ohms para limitar a corrente de carga se tiver muito sol, né? Mas aqui não passou de 8 volts as duas placas em série, então não vai forçar muito, né? Coloquei um resistor de 12R aqui para derrubar um pouco a tensão, né? Para limitar a corrente de carga. A corrente em si, né? O circuito em série, como as placas são de 200 mA, né? As plaquinhas aqui são de 200 mA, o que acontece? Por mais que dê o total de sol aqui, de incidência de luminosidade, não vai passar de 200 mA, que é o nominal de carga da célula aqui. Então não vai ter problema de sobrecarga, né, que é muito importante. O que eu fiz? Eu coloquei o pino de entrada do LM317 direto na célula, no positivo. A saída eu levei lá nos dois motores, eu vou mostrar para vocês ali. E o pino de ajuste eu aterrei. Funcionou? Funcionou. Mas o que eu notei, pessoal? Quando eu coloquei esse capacitorzinho aqui de 47 micro na saída do LM, aí o relógio dormiu. A tensão ficou certinha, né? Porque realmente no datasheet do LM317, ele é igual ao 7812, 7805. Eles pedem um capacitorzinho aqui de filtro, tá? Para zerar o ripple na saída do regulador. Então eu coloquei um capacitorzinho, vou mostrar para vocês. Eu até deixei com os terminais grandes, pessoal, para ficar fácil de identificar, tá? Aqui o fechamento é através de um ímã, né? Então, por exemplo, aqui aqui no relógio tem os dois ímãs, né? E aqui, ó, ficou as duas plaquinhas coladas. Vou mostrar para vocês aqui as duas plaquinhas coladas só de um lado, tá? Não coloquei dupla face aqui, porque se eu precisar abrir, tá? Mas esteticamente falando, ó, ficou certinho. Aqui, pessoal, o que acontece? Aqui vem esse plástico que é para proteger no transporte, tá? Mas olha como é que vai ficar bonito. Eu vou tirar aqui, ó. Fica bonitinho, tá vendo? Vou tirar o outro lado. Pra gente poder deixar bem bacana, né? E até melhora o desempenho, tá? Não tem nada obstruindo aí a luminosidade. Joia! Então vamos abrir aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Vocês estão vendo aqui a máquina, ela é de giro contínuo. Não sei se vai dar pra pegar aí, ó. Tá? E aí o que eu fiz? Eu tinha colocado inicialmente até em série eles. Porque 1,5 com 1,5 dava 3. Colocando alguns diodos em série, né? Eu ia derrubar os 4 volts da bateria para 3, 2.9. Teoricamente teria que alimentar, mas não funcionou. Não ficou legal. Ficou um pouquinho descompassado. Um motorzinho parece que funcionava, o outro dava umas enroscadas, aí você invertia. Então tinha que ser algo que ficasse bom, né? E a gente testou várias coisas e chegamos nesse projetinho. Simples de tudo.
apenas um LM317, ó, ele está aterrado diretamente aqui no negativo da bateria. E o pino de saída aqui, ó, ele está com esse capacitorzinho de 47 micro, mais nada. As plaquinhas aqui em série, tá? Os dois fios aqui, um passa pelo resistor, o outro vem direto no terra. E aqui sai em paralelo, sai um positivo para o motor, para a máquina do relógio de cá, e sai um positivo, tá vendo aqui, ó? Ele vem para essa máquina do outro lado, né? Aí os negativos todos incomuns. Pessoal, simples de tudo. E tem que ser, pessoal, o mais simples possível, porque quanto mais simples, menos probabilidade de dar algum probleminha, enroscar. O relógio não para se eu tampar aqui as placas solar, né, as células solares aqui, tá vendo? A bateria ela fica. Como é uma capacidade, pessoal, imagina uma pilha aí, essa não porque essa é recarregável, mas uma pilha normal, uma pilha dessas, essa aqui é bem baratinha, né, pessoal? Mas se a gente pegar uma pilha de uma qualidade boa, ela tem seus 150 e 300 mAh, dependendo da marca. Pessoal, aqui eu tenho 2.000 mAh, né? Dividindo para duas máquinas, como estão em paralelo, eu vou ter 1 ampere para cada máquina. Então, a durabilidade, o tempo, né, de funcionamento já vai ser muito bom. Fora isso, a recarga ainda, né? Isso vai otimizar o funcionamento e aí eu não vou ter mais aquele problema de ficar trocando pilha, pessoal. Ficou bem bacana, ele vai ficar no alto, ó. Se você olhar assim, ó, de frente, ele fica mais ou menos um pouquinho para cima da reta ali da cabeça da pessoa, né? Porque ele não pode bater, então tem que estar para cima da cabeça. O lugar que ele vai instalado, as pessoas passam por baixo. Então você nem vai notar o funcionamento das placas solar, né? Você não vai nem visualizar, ó. Elas vão ficar bem legal, ó. Show de bola, pessoal, gostei do resultado. Mandei um vídeo pro cliente agora de pouco, o cliente adorou, falou, cara, ficou muito bom, achei que ia ficar as placas grandes, que ia ter que puxar fio para fora. Eu falei, não, tem placa solarzinha pequenininha, né? Depende muito do consumo, né? A gente está acostumado aí com esse sistema solar residencial e não tem ideia, né, que tem modelos menores para fazer automações assim de equipamentos relativamente pequenos. Pessoal, na minha residência eu até coloquei, pessoal, algumas luminárias, né, de LED com sensores de presença, e elas têm, né, placas solares. Antigamente elas eram com pilhas, né, e aí você tinha que ficar trocando pilha e tal. Eu instalei o mesmo sistema, tem para vender no Mercado Livre, eu vou deixar aí no vídeo, ó, vocês estão vendo, luminarinhas que você cola no muro com dupla face, né, para você iluminar ali um corredor no quintal, até mesmo uma entrada, né, próximo a um portão, enfim. E elas são recarregáveis, né, então elas vão se recarregar com a luminosidade do dia, e o sensor de presença, ele também é um fotocélula. Então, somente à noite, na hora que você passar na frente dessa luminária, desse sensor, ele vai acender o LED ali para você achar uma chave, para trancar o portão, ou para você ver como é que tá ali o chão, se não tem nenhum bicho, né, nada, nenhuma coisa para tropeçar. É bem legal, pessoal. São soluções que ajudam muito a gente no nosso dia a dia, né? Tá joia, pessoal? Então foi uma dica rápida. De repente você tem um relógio, você tem um outro tipo de equipamento que trabalha com pilhas, né? Funciona com pilhas. E você quer automatizar ele. Leonel, eu não quero mais esse negócio de trocar pilha. Fica ótimo. Vocês vão me perguntar assim, Leonel, eu tenho uma lâmpada, só que ela é 12 volts, Leonel. Como que eu vou fazer esse mesmo projeto? Você tem duas opções. Você vai ter que arrumar um sistema solar compatível com o teu projeto, tá? Se você tem uma luminária 12 volts, a sua placa solar, normalmente elas fornecem no máximo 12, tá? Algumas fornecem 20 também. Mas o que você faz? Você vai associar duas em série, lembrando que dependendo do consumo do seu aparelho que você vai ligar, você vai ter que basear a capacidade de placas, né? Capacidade nominal delas, para poder recarregar a bateria ou célula. Tem
projetos que podem ser utilizados até mesmo com bateria de celular, tá, pessoal? Baterias de tablet. A bateria de tablet ela tem uma capacidade muito boa de corrente, né, de carga, porque ela tem um tamanho maior, ela tem uma capacidade de ampere-hora bem maior do que uma bateria de celular, mas enfim, tudo vai depender do tipo do equipamento. E aí você pode colocar as plaquinhas, lógico, vai ter que bolar um sisteminha de carga bem simples, tá? Não precisa de muita... Aqui eu usei só um resistor, porque a tensão já está bem próxima da célula, mas o que você vai alimentar tem que ser estabilizado. Então, no caso aqui, eu utilizei um LM317. Se você precisar, por exemplo, Leonel, eu tenho um equipamento que funciona com 3 volts, mas se eu aterro o LM317, ele vai dar 1.2. Você põe um trem-pot aqui, igual a gente está acostumado a fazer, né? Ao invés de aterrar aqui o pino de ajuste, você põe um trem-pot, e aí você põe uma flechinha aqui, né, que é o pino do meio, né? Você vai jampear com o pino da outra extremidade, e esse outro terminal você vai aterrar. Conforme você vai aumentando a resistência, né, você vai aumentando aqui, automaticamente a tensão no pino de ajuste ela vai subir, e a tensão aqui no pino de saída também vai subir. E aí você pode ajustar a tensão que você quer na saída. Legal? Lembrando também que você deve ter pelo menos 3 volts a mais no pino de entrada em relação ao pino de saída, tá? Se você precisa ajustar aqui em 3 volts, você tem que ter 6 volts aqui, tá joia? Então uma dica legal, espero que tenha ajudado vocês aí no dia a dia, nas automações, né, nos projetos aí. Ficou bem bonito, ó, a instalação do relógio, ficou bem legal. E o cliente gostou bastante, vai ser bem útil aí no dia a dia. Tá joia, pessoal? Faço o convite para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, acompanhar nossos vídeos, manutenções, projetos, dicas aí e muito mais. Beleza? Vou deixando um abraço, que Deus abençoe a todos e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!